Então, antes da gente fazer a leitura, quero ver com vocês aqui algumas coisas do mapa, né, para vocês entenderem o que está acontecendo. Porque a gente lê o texto bíblico, né? O povo foi para tal lugar, saiu de tal lugar, foi para onde, não sei o que, veio o rei não sei das quantas, né? Então, tem um mapinha aqui. Então, só para vocês se localizarem, aqui do lado esquerdo, aqui, esse azul aqui é o mar Mediterrâneo, tá aqui. Aqui em cima, como é o pedacinho do Mar da Galileia, o Rio Jordão desce aqui, e aqui embaixo o Mar Morto, tá? Tudo isso aqui. Jerusalém está aqui, ó, Jericó. Então, a gente está lendo números, né, no começo do culto. Então, a gente viu em números tudo esse que está em vermelho aqui, que parece preto, no mapa aqui, né? Lembra que o povo ficou 40 anos andando no deserto, né? O monte Horebe, ou monte Sinai, ele fica para cá. Ele saiu daqui e eles ficaram andando por essa parte aqui do deserto, tá? Até chegarem em Cades Barnea, tá? Que é essa cidade aqui. Daqui eles tinham uma alternativa: passar direto para cá, tá? Ou dar a volta por aqui, passando pelo território de Edom. Aqui, ó, Edom. Então existem duas rotas que eles poderiam ter, na verdade, três rotas, na verdade, que eles podem ter pegado, que o texto bíblico não dá ao certo qual dessas três rotas, tá? A mais provável seria essa em vermelho, tá? Que é um caminho bem longo. Depois esse em laranja, aqui, essa aqui, e a roxa, que seria essa aqui, tá? Então eles vieram até aqui, a região de Ezion-Geber, e daqui foi para cá. O texto fala que eles enfrentaram os amalequitas. Qual continente que é esse? Que é o Oriente Médio. E aqui no território de Edom é aquela hora que eles param, lá em Números, né? E pedem para o rei de Edom para passar pela estrada real, que é a estrada principal, né? Até chegar no norte, passar pela região de Moab, tá? Que é essa região aqui. Só que o rei de Edom não permite que eles passem, tá? Então eles passam por fora do território de Edom, pelo deserto, também é uma região bem desértica aqui. E aí quando eles estão chegando aqui, mais para perto do fim do Mar Morto, tá? Eles encontram o rei Jarrás, né, que encontra ele não permite que eles atravessem o território dele, então ele vem e guerreia, e eles acabam derrotando o rei Jarrás. E depois Og, esse verde aqui, né, vem enfrentar eles e acaba sendo derrotado também. O rei de Bazã, né, Og, rei de Bazã, acaba derrotando. E eles vêm até aqui em cima, ó. Tem uma batalha aqui em cima em Edrei, e depois voltam para cá. E essa região aqui, do lado direito, aqui em cima, é a região de Gileade. Tá vendo? Que é a região que aquelas 2,5 tribos pedem para Moisés, para eles ficarem como terra deles, porque é uma região de muito pasto. E eles eram tribos de cuidadores de gado e tal. Então eles pedem para ficar nessa região de Gileade.
Aí. Depois que eles derrotem Og, rei de Bazã, Jaaz e tal, Sion, rei de Jaaz, quer dizer, eles voltam aqui para baixo e acampam nas planícies de Moabe, que é essa região aqui, ó. E tá vendo aqui, ó, Jericó está aqui, bem de frente. Eles acamparam aqui nessa região e Jericó aqui, e Jerusalém está aqui em cima, ó. Essa parte aqui está mais escura, aqui lá no claro do outro, é porque isso aqui é uma cadeia de montanhas. Então Jericó ficava na base da montanha e Jerusalém fica lá no alto. Então é uma subida até chegar em Jerusalém. E essa região aqui, né, são as planícies de Moabe, planície de Jericó ali, também que são planícies que ficam entre montanhas. Então tem montanha do lado, montanha do outro, e o Rio Jordão passa no meio, e tem as planícies ali. A irmã Severina foi lá, né, visitar. Então, sobe e desce. E de Jericó era possível ver o acampamento dos israelitas. Jericó estava uns 8, 9 quilômetros do Rio Jordão. E eles estavam acampados ainda do outro lado do Rio Jordão, e ainda assim era tão grande a multidão, né, 2 milhões e meio de pessoas mais ou menos, que dava para ver o acampamento inteiro. E aí você imagina a noite como que devia ser, com todas as tochas, todas as luzes acesas no acampamento vindo de longe, né? Além de ser bonito, né, toda essa iluminação, para os que estavam em Jericó era aterrorizante, né, saber que aquele povo dele lá estava para invadir ali. Então todo esse movimento aqui a gente viu em números, né? Enquanto Balaão está falando aqui com Balaque para amaldiçoar, eles estão aqui acampados nas planícies de Moabe. Quando vier o livro de Deuteronômio, eles vão estar aqui nas planícies de Moabe ainda. Agora em Josué, que a gente vai começar a ver a conquista da terra, né, e eles vão atravessar. Deixa eu pegar outro mapa aqui. Isso aqui é um mapinha da mesma coisa de antes, né? Mas que dá para ver melhor o terreno, né? As montanhas. Então, aqui o Rio Jordão, descendo aqui pelo meio, né? Até chegar ao Mar Morto. Então, Jericó está aqui e as planícies de Moabe estão aqui desse lado, onde eles estão acampados. Aqui, ó, Chitim. É Sitim, na nossa Bíblia. Então, ó, dá para ver aqui do outro lado. Então, montanha aqui, montanha aqui. E aqui a linha vermelha é a mesma linha de antes, que eles foram lá para o norte, conquistaram e voltaram. Tá? Queria mostrar tem uma imagem aqui de Jericó. Tem uma reconstrução de como seria a cidade de Jericó na época que Josué invadiu. Aqui, ó. Oi? Se ficar em silêncio, eu vou dormir. O silêncio. Aqui, ó.
fundo a montanha, tá? E aqui seria a cidade de Jericó. Então as muralhas eram duplas. As casas no meio. Então tem essa muralha aqui, muralha externa, que era a muralha mais grossa, e ainda tinha uma muralha interna, tá? Protegia a parte interna da cidade. Como foi cair as coisas de fora dela? Tudo caiu, as muralhas todas caíram. Tá? Aí tem uma foto aqui também. Isso aqui é a ruína de Jericó. Vocês vão dar para ver direito aqui. Mas isso aqui, ó, é uma pedra inteira da muralha. Olha a grossura do muro. A escadaria aqui no meio é uma escadaria. Então, um negócio bem largo. Eram pedras, não eram. Não é tijolo, né? Na nossa. Então eles traziam essas pedras grandes, né? E iam colocando uma em cima da outra para formar os muros. Eles já tinham um tipo de. Algumas áreas tinham um tipo de argamassa da época. Tinha lugar que não precisava, porque as pedras eram cortadas também para encaixar, né, em determinados lugares, para deixar bem firme, sem precisar de argamassa nem nada, né? Só de encaixar já estava seguro. Então olha para o texto bíblico agora. Nossa, já vai dar 9 horas. O texto de hoje é curto. Não precisa, se só quiser, se precisar, vai ler. Josué se levantou de madrugada e, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gergazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês, e que agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Até aí.
Então o texto hoje é bem mais curto que os outros, né, que narra a travessia do Jordão. E essa travessia do Rio Jordão aqui, ela é muito parecida com a travessia do Mar Vermelho. O povo chega na frente do Mar Vermelho e o que eles fazem? Se desesperam, porque os egípcios estão atrás deles, né? E o Senhor vira para Moisés e fala: o que vocês estão esperando? Diga ao povo que marche. E aí o mar se abriu. No caso aqui do Rio Jordão, o povo não estava reclamando com Josué, primeiro porque eles não estavam sendo perseguidos, mas também porque o Senhor já tinha mostrado várias coisas ao longo dos últimos tempos, de como eles tinham que se portar. E essa preparação aqui de 3 dias, né, que eles tinham que se santificar, era para a passagem do Rio Jordão, é para que eles se preparassem também espiritualmente para isso. Eles saíram de Sitim, né, cadê aqui o mapa? Deixa eu ver se é assim. Eu fechei. Eles saíram aqui de Sitim, caminharam até a beira do Jordão. E aí o texto fala que eles tinham que ficar 1 quilômetro mais ou menos da arca, né? Então lembra, quando eles quando eles estavam no deserto caminhando, existia uma ordem das tribos que deveriam sair, onde que ia ficar cada uma, né? E a Arca da Aliança, ela ficava no meio da comitiva, sempre. Eram sempre 6 tribos na frente e 6 tribos atrás da arca, sempre nessa posição. Agora mudou. Agora a arca foi à frente e o povo foi atrás. Por quê? Porque Deus está falando para o povo que Ele está indo na frente para dar vitória. E o povo agora ele está indo numa formação de marcha, como se estivesse indo para a batalha já. E o Senhor está indo à frente porque é o Senhor que vai dar a vitória. E aí os levitas param na beira do Jordão, já com o pé molhado, porque essa é uma época de cheia do rio. É a época da colheita, vamos falar aqui. Por quê? Porque são as chuvas de inverno que caíram lá nas montanhas, lá para o norte, onde o Rio Jordão nasce, estão trazendo toda a água da chuva e do degelo das montanhas também. O gelo derreteu nas montanhas, está descendo e vem com muita água. E por isso o Rio Jordão transborda. E aí os levitas colocam o pé os sacerdotes colocam o pé na parte molhada, e o Senhor para o fluxo do rio lá para o norte. Deixa eu ver se aparece aqui nesse mapa. Aqui, ó, em Adão, né? As águas do Rio Jordão param por aqui. Então olha a distância que ficou sem água, né? Durante o período que o povo está passando. Só depois que o povo passou, o Senhor liberou as águas do Rio Jordão para continuarem descendo o rio. E o Senhor fala para separar 12 homens, um de cada tribo. Ele não fala ainda o que vai para fazer, ele vai falar depois, no capítulo 4, que é para construir um memorial, pegando cada um 12 pedras para fazer um memorial para o povo se lembrar dessa travessia. Mas o que eu quero focar aqui no versículo 7. Então o Senhor disse a Josué:
Hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. No capítulo 1, a gente vê o Senhor falando com Josué para que ele tivesse o quê? Para que ele fosse forte e corajoso. Aí a gente vê ali no capítulo 1 que ele já tem logo de cara já enfrentar algumas situações. No capítulo 2, a gente vê que os espias voltam da missão deles, falando que o medo do Senhor está sobre o povo de Jericó, que toda a terra está com medo. Enquanto Josué está forte e corajoso, os inimigos estão com medo. E o texto fala que eles estão como que tivessem derretido, né? As pernas derreteram, o coração derreteu, porque eles não têm uma ideia do que fazer, né? E agora no capítulo 3, né, continua Deus mostrando para Josué que ele estaria com Josué assim como esteve com Moisés. É por isso que é significativa essa travessia do Jordão com relação ao Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho foi aberto por meio da instrumentalidade de Moisés. Moisés clamou, levantou o cajado e abriu. E Moisés deu a ordem para os levitas e falou, chegando lá, para, e o rio parou. Falou para os sacerdotes pararem, e por causa disso o Senhor parou o rio para que o povo atravessasse. Aí, da mesma forma como eles atravessaram o Mar Vermelho a pé seco, o Rio Jordão a mesma coisa, a pé seco. E tudo isso, né, todo esse planejamento de Deus, eu fazer tudo dessa forma, era ainda para aumentar o medo em Jericó. Porque lembra o que Rabi falou? A gente sabe o que aconteceu no Egito, Mar Vermelho, com Og, né, com o outro rei lá que eu esqueci o nome. A gente sabe disso tudo. E aí agora, eles sabiam tudo, não tinham visto. Agora, eles olham pela muralha de Jericó e veem o povo de Israel passando o Rio Jordão a seco. Quem que não ia ficar com medo dentro da cidade? Então, por isso esse simbolismo de a arca ir na frente. Porque o Senhor vai à frente do povo dele e vai dando a vitória e trazendo o medo do Senhor sobre toda aquele território. Amém? Alguma dúvida? O Jordão é cheio de pato, os patos nadando ao vivo. Que a gente tem que sempre lembrar. Aqui ó, tem uma foto aqui. Esse é o livro de Jordão. O Rio Jordão não é um rio largo, tá? Ele é profundo em algumas áreas, mas ele é um rio rápido. As águas dele vão por volta dos 8 km por hora. Na época da cheia, a água desce aos 8 km por hora, 10 km às vezes, dependendo do lugar. Aqui outra foto das ruínas de Jericó.
pessoal aqui em cima, ó. E a cidade, essa cidade que eles imaginam, está aqui embaixo. Olha quanto de terra que tem para cima. Porque foi 3.400 anos atrás, né? Que é essa história. Então, já teve muito tempo aí, né? Enterrou a cidade antiga. Tem uma foto que eu não achei, que mostra a comparação da cidade antiga de Jericó com a cidade atual. E ela é bem pequenininha, a cidade antiga é bem pequenininha comparada com a cidade atual. Eu não achei aqui. Então o livro de Josué ele vai sempre nos lembrar disso. Que quem dá a vitória para o povo é o Senhor. Nunca é para confiar na própria força, sempre para confiar na força do Senhor. Amém? Vamos orar? Pastor, vai ter Marisa para Tá. O que ela tem? não sei se é remédio que não tem que mudar, né? Ela está com uma treinadora no institutamento. Está tudo assim. Trocou o remédio? Tá bom, vamos lá. Pai, muito obrigado por esse tempo juntos, de aprendizado da Tua Palavra, de cuidado uns com os outros, de comunhão tão gostosa que o Senhor nos permite ter. Te pedimos que o Senhor nos ajude a guardar no nosso coração tudo aquilo que temos aprendido, Deus. Lembrando que é sempre o Senhor que vai à nossa frente, sempre o Senhor que vai cuidando do seu povo, onde quer que a gente esteja. Que o Teu nome, que está acima de todo nome, Deus, seja glorificado. Que possamos sempre proclamar o nome de Jesus, proclamar a vitória de Jesus na cruz, que nos deu a salvação. Muito obrigado por essa igreja, Deus, e nos ajuda sempre a Te glorificar. No nome de Jesus, abençoe a irmã Alice, que ela esteja se recuperando, que o remédio faça o efeito certo, Deus, que ela não passe mais mal com os efeitos colaterais, mas que ela possa estar aqui conosco novamente para Te adorar e Te glorificar. E só a Rosa que está cuidando dela também, dá paciência, dá força para ela nesse tempo também. No nome de Jesus. Amém.